Olá, esse é mais um projeto do Laboratório Sujeito Implicado, que está começando hoje. O nome desse projeto é História Implicada, e a ideia é que nós tenhamos encontros mensais discutindo temas importantes que envolvem a história, a sociedade brasileira, a historiografia, e algumas datas que são importantes para nós da história, das ciências humanas de modo geral, aproveitando essas efemérides, né, essas datas, para discutirmos alguns assuntos relativos e que são de interesse para esse laboratório que promove essa ação, né? Queria reforçar, então, que essa atividade ela é gravada, mas síncrona, então, pessoas interessadas em acompanhar, basta no dia e horário, que é sempre terças-feiras, às 14 horas, acompanhar a atividade gravada, preencher o formulário de lista de presença que é colocado no chat durante a primeira transmissão, e certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui da UFRN, né? Lembrando que o laboratório que promove essa ação, o sujeito implicado, é vinculado ao Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, né? Um campus da UFRN no interior, na cidade de Caicó. Quero desde já agradecer, então, as pessoas interessadas que vão acompanhar essa ação, que começa hoje é a estreia, e gostaria de destacar que ela tem relação também com a data em que essa conversa nossa aqui entra no ar, que é dia 1º de abril, né? Estamos numa semana em que refletimos muito sobre o contexto do golpe militar de 1964, e eu estou muito feliz de receber aqui o professor Dimitri Ribeiro, que aceitou participar dessa ação, né, iniciar com a gente essa proposta. Professor Dimitri Ribeiro, que é do Núcleo de Sociologia da Cultura da USP, né, vinculado a esse núcleo, é também docente na FESP, né, na Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, e também na Escola Vera Cruz, atua como docente nessas instituições, e vai falar um pouquinho com a gente hoje aqui sobre um assunto pelo qual eu tenho muito interesse, que é justamente a teleficção, né, a questão de como a teleficção pode ser pensada pelas ciências humanas e sociais. E antes disso, eu queria dar as boas-vindas, passar a palavra, então, para a gente começar a conversa. Muito bem-vindo, Dimitri. Obrigado por ter aceitado participar. Eu é que agradeço bastante, Evandro. Também quero agradecer a iniciativa, né, do laboratório, no âmbito aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para mim é uma felicidade poder compartilhar um pouco, né, da experiência que eu desenvolvi a partir das pesquisas, né, de doutorado, sobretudo, aqui na Universidade de São Paulo, né? Então, para mim, agradeço muito mesmo, é uma oportunidade que eu considero preciosa de troca, né? Espero que seja proveitoso, né, essa nossa conversa aqui. Com certeza, tenho certeza que sim. É muito importante para a gente discutir, né? Você trabalha com isso desde a pós-graduação, né? Dimitri Pinheiro é doutor em Sociologia, né, pela USP, e eu queria destacar agora aqui que o livro trabalha com teleficção, né? E, em particular, vamos falar aqui sobre a minissérie Anos Rebeldes, né? Escrita por Gilberto Braga e produzida pela Rede Globo de televisão. E, bom, como eu disse, né, vamos falar sobre Anos Rebeldes, que trata da questão da ditadura civil-militar, entre outros aspectos, vamos falar sobre esse assunto aqui agora, né, lembrando que, então, estamos referindo aqui, fazendo alusão aos 61 anos do golpe militar, nesse 1º de abril de 2025, né, e eu acho que a questão dessa discussão que envolve o audiovisual é muito importante, né, sobretudo porque estamos em um ano também em que o filme Ainda Estou Aqui fez um sucesso grande, foi premiado mundo afora, e é uma obra que vem em um contexto posterior a uma conjuntura também autoritária, a gente pode dizer, no Brasil, recente, né? E Anos Rebeldes foi uma minissérie, uma produção que veio logo depois também do contexto autoritário, no contexto ainda da abertura política, e eu acho que a gente fazer esses paralelos pode ser interessante para a gente reatualizar essa discussão e criar oportunidade e espaço para discutir esses assuntos, né? A minissérie é de 1992 e é sobre ela, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui antes. Eu gostaria de começar, então,
Dimitri, justamente colocando para você, pedindo para você falar um pouquinho para a gente sobre como você se aproximou. Você já fez referência, né, ao seu doutorado, mas assim, o contexto da pesquisa de aproximação e as seleções até chegar ao seu estudo sobre o Anos Rebeldes. Ok, muito obrigado. Então, esse artigo, né, que deu origem a essa publicação, tem a ver com o desdobramento, então, da minha pesquisa de doutorado. Eu gostaria de ter analisado Anos Rebeldes no âmbito da tese, propriamente, mas não foi possível. De todo modo, Anos Rebeldes entraria como uma espécie de fecho da periodização do estudo que eu estava fazendo, né? Então, eu me dediquei a estudar as minisséries que foram produzidas pela Rede Globo entre 1981 e 1992, né? Que é quando a Rede Globo faz um esforço também de diversificar a sua produção audiovisual, né? Então, as minisséries entram nesse esforço e, concomitantemente, isso se dá no contexto da redemocratização política do país, né? Então, logo de saída, eu achava que essa concomitância, ou se vocês quiserem, essa coincidência, era também reveladora, enfim, do significado que a produção assumia, tanto do ponto de vista da produção interna, né, da emissora, quanto do ponto de vista mais amplo, né? Então, Anos Rebeldes entraria como uma espécie de fecho, um encerramento dessa periodização, né, vamos dizer assim, não por acaso coincidindo também com as manifestações pelo impeachment do Fernando Collor de Mello, não o Fernando Henrique, me desculpe, o Fernando Collor, né? Então, apareceu aí. Então, por que eu fui estudar as minisséries, né? Eu acho que tem uma dimensão conjuntural, né? Que é essa que eu já falei, da periodização e dessa concomitância, mas também tem uma motivação muito prática, vamos dizer assim, porque as minisséries são programas, tem uma extensão bem menor, né? E uma parte, não diria a maior parte, mas uma parte importante delas já era comercializada pela própria Som Livre, né? Então isso facilitaria o meu acesso a esse objeto, vamos dizer assim, né? A gente sabe que, como a gente está falando de uma produção comercial, né? E a empresa emissora Globo, ela estabelece um controle muito rígido sobre essa produção e sobre o acesso ao acervo, né? Então, eu não sabia se eu podia contar com a possibilidade de pesquisar no acervo da própria emissora. Então, esse caráter prático foi fundamental. Então, eu pensava de estabelecer, vamos dizer assim, uma perspectiva para olhar o desenvolvimento da televisão de uma maneira mais geral, vamos dizer assim. Então, uma perspectiva prática e acessível para observar, né, como é que a televisão se organizava e por aí vai, né? Então, eu selecionei uma série de minisséries que tinham a ver com, digamos, o que são espécies de filões que a Rede Globo sempre explorou, né, na hora de fazer as minisséries, né? Então, por exemplo, eu identifiquei uma vertente que estava relacionada ao que eu posso chamar assim de acontecimentos candentes, né, da conjuntura. Então, a questão do crime organizado, por exemplo, ou o problema das infecções por HIV, enfim, sempre, ou assassinatos, né, passionais, né, crimes contra as mulheres, violência. Então, só para mencionar concretamente, né, então, Bandidos da Falange, por exemplo,
está associado à emergência das facções criminosas no Rio de Janeiro. Queima Não Mata, está relacionado a uma série de assassinato, uma série de assassinatos passionais que aconteceram, né, na época, ali, sobretudo, o assassinato promovido pelo Dock Street, por exemplo, né, esqueci agora o nome da ilha do balneário do Rio de Janeiro, que é Búzios, balneário de Búzios, né? Enfim, O Portador, que é uma minissérie que a Globo fez também para tematizar o problema de saúde pública da AIDS, né? Enfim, temas candentes da conjuntura era uma vertente que a Globo sempre aproveitou para produzir minisséries, por exemplo. Aí a gente tem adaptações históricas, então, se vocês pensarem, Abolição, República, são produções que estão relacionadas a essas efemérides, né, que são aniversário da 100 anos da abolição e também da proclamação da República, e uma vertente também muito importante, que era as adaptações literárias. Então, a minissérie sempre aproveitou, a Rede Globo sempre aproveitou o formato minissérie para fazer adaptações literárias, né? E, finalmente, o que vai ser chamado, né, dentro da própria Globo, de projetos de retratos de época, né? Então, a gente teve inicialmente 2 minisséries que estavam abertamente vinculadas a esse projeto, que era, sobretudo, Anos Dourados, né, e Anos Rebeldes. Então, já estava previsto, só que Anos Rebeldes só veio a ser produzida e veiculada em 92, né, alguns anos depois, e eu acho que isso é também revelador, né, porque a Globo só se dispôs a voltar a retratar explicitamente o período da ditadura militar depois, por exemplo, da queda do Muro de Berlim, né? Depois do processo de redemocratização, etc. Então, eu acho que é muito revelador dessa conjuntura específica, né? Então, né? E aí, né, nessa perspectiva, eu tentei situar, então, esse produto, essa frente de produção, que era a minissérie, no âmbito da produção geral da Rede Globo, né, de maneira geral. E eu tinha uma referência importante, que era alguns artigos do Eugênio Butti, em que ele apontava essa característica muito interessante, né, que ele associa ao Brasil, mas a gente poderia pensar, né, em que medida que isso também não é um traço da indústria cultural de modo geral, né, que é esse fato de que a televisão no Brasil estava associado, digamos assim, a 2 frentes de produção, que é a telejornalismo e a teleficção. Só que ele vai argumentar que a teleficção, quer dizer, que enquanto o telejornalismo apresentava um país, digamos, muito edulcorado, né, muito controlado, muito, digamos assim, fantasioso, diria até, ele usa até termo mais forte, que é um país de mentira, né? O jornalismo produzia mentira, né? O telejornalismo da Rede Globo. As minisséries estavam a teleficção estava todo o tempo dando vazão ao que ele vai chamar de um Brasil real, né? Mostrar um Brasil real que era, digamos assim, censurado pelo telejornalismo, né? Então, você teria essa dualidade, essa contradição que seria tipicamente típico, né, da configuração da televisão no Brasil, né? Então, depois a gente pode sofisticar e nuançar um pouco essa hipótese do Eugênio Butti, né? Mas o fato é mais ou menos esse. Então, quer dizer, e aí
a gente pensa qual o papel da teleficção dentro do sistema de produção da televisão propriamente, né? E aí a gente pode fazer referência, aí sim, ao período da ditadura militar, né? Civil-militar, do golpe, né, de 64. Por quê? Porque a gente não consegue compreender, né, a montagem do sistema televisivo brasileiro e também a história, vamos dizer assim, de sucesso, e aqui eu estou falando de sucesso comercial, né, da Rede Globo, sem discutir as relações com a próprio regime militar, né? Então, eu acho que tem alguns pontos importantes para destacar aí, né? A primeira coisa, isso já foi observado por pesquisadores como o Renato Ortiz, que é também um dos pioneiros, né, no estudo sobre as telecomunicações e a televisão também, né, e rádio, né, indústria fonográfica, etc., é a ideia de que o regime militar, ele estabeleceu uma espécie de... Ele criou um sistema de telecomunicações no Brasil, né? Você fez um esforço enorme dentro do âmbito da estratégia de integração nacional, né, para produzir um sistema de transmissão por satélite, né, e a partir daí você abranger pelo menos todo o território nacional. Então, essa é uma condição para entender o sucesso, digamos assim, da Rede Globo, né? A outra condição tem a ver com o compromisso propriamente ideológico que a Rede Globo estabeleceu de sustentar ideologicamente o regime militar, né? Então, só para, em termos de contraste, né, a emissora mais moderna televisiva na época era a TV Excelsior, que era do grupo Simonsen. Uhum. E o grupo Simonsen era um grupo que, digamos assim, não era um grupo de apoiadores do regime militar, estava muito vinculado aos governos de corte trabalhista, né, do João Goulart e anteriormente também, vinha na tradição do PTB muito fortemente. E a gente sabe que o grupo Simonsen foi assim, desmantelado pela ditadura militar. Eles foram perseguidos até que o grupo foi realmente desmantelado por uma série de perseguições, né? E não é que a Rede Globo não tenha sido perseguida também, né? Quer dizer, ela foi alvo de uma série de, inclusive, CPIs, né? Na época, né? Sobre o famoso caso Time Life, né? Etc. Foi objeto de CPI. Só que ela acabou não tendo o mesmo tratamento, né, que o grupo Siemens, que era um grupo opositor, quer dizer, que não era um grupo apoiador, né, do golpe, né, tratado como inimigos, né, teve. Então, isso, por exemplo, é fundamental, porque não só você teve o desmantelamento do grupo, mas também, de certa maneira, você teve a Globo contou com essa vantagem de não ter mais concorrentes imediatos tão fortes como o grupo Simonsen, e depois, no final, aí já no final dos anos 70, né, se fecha também, aí a TV Tupi entra em falência. Então, a Globo entra os anos 80 com a liderança, praticamente o monopólio, né, da audiência, vamos dizer assim, da televisão, né, no Brasil, né? Então, isso é fundamental para a gente entender. São condições fundamentais que eu considero importantes, e eu já disse, né, não foi eu que descobri isso, isso é algo que está na literatura, e o Renato Ortiz é esse pesquisador que indicou isso de maneira muito explícita, né? O segundo eixo que eu gostaria de destacar, então, terceiro, né, que eu gostaria de destacar que eu falei, então, do sistema de telecomunicações, do compromisso ideológico, e eu falar das transformações que estavam acontecendo no âmbito social mais amplo, né,
digamos, condicionamentos sociais gerais. E aí isso tem a ver com o funcionamento do mercado de bens simbólicos brasileiro, né? E, sobretudo, com o grau de cobertura do sistema de ensino na época, né? Então, para você ter uma ideia, né, historicamente, isso não sou eu que estou também inventando, isso é um comentário que o professor Sérgio Miceli faz no livro dele A Noite da Madrinha, e também em uma série de artigos que depois foram inseridos junto, né, com esse livro na reedição. Ele chama a atenção para o fato de que, primeiro, que o mercado de bens simbólicos no Brasil não estava unificado, né? Não era um mercado onde você tinha uma série de produções, você tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas esse mercado não estava propriamente unificado, né, de maneira sistemática. Então, historicamente, a sociologia da cultura indica, né, que os sistemas simbólicos, o mercado de bens simbólicos se unifica, né, quando você tem a generalização do sistema de ensino para amplos setores da população. Você pegar o caso francês, o caso inglês, né, o caso alemão mais tardiamente, mas sobretudo, e não à toa também essa generalização assume caráter compulsório, né? Que é isso, o sujeito ele é obrigado a frequentar a escola, né? E também, por exemplo, se você pensar, não indo muito longe, mas nosso vizinho Argentina também generalizou o sistema de ensino ali no final do século XIX para o XX, né? Eu não vou entrar na discussão histórica de por que isso aconteceu lá e isso não aconteceu no Brasil, mas só para chamar a atenção de que no Brasil o mercado de bens simbólicos ele só vai se unificar por ação da própria indústria cultural e, sobretudo, por meio da televisão, através da criação de um sistema de comunicações nacionalmente integrado. Entende? Então, esse é o argumento do Sérgio Miceli, né? E isso também está relacionado, então, portanto, com o sistema de ensino. Então, qual é a situação que a gente tinha no Brasil? A gente tinha um investimento muito forte, inclusive da ditadura militar, na modernização do sistema universitário de ciência e tecnologia, né? Quer dizer, isso após o primeiro momento de repressão e de cerceamento da liberdade acadêmica, cassações, tortura, etc. Mas você tem um momento de investimento na modernização do sistema de ensino superior e de ciência e tecnologia, né? Então, isso, segundo o argumento do Sérgio Miceli, vai produzir uma espécie de excedente de diplomados, né, de pessoas com uma formação, de pessoas supereducadas do ponto de vista da escolaridade. Mas o grosso da população era uma população majoritariamente analfabeta ou com pouquíssimos anos de escolaridade. Então, o que vai acontecer, né? Então, com a consolidação da indústria cultural no Brasil, né, então, esse excedente de superdiplomados, de supereducados, vamos dizer assim, vai ser recrutado pela indústria cultural sobre as suas diferentes frentes, né, editorias, indústria fonográfica, rádio e, sobretudo, televisão, para a produção de produtos, né, com um perfil muito específico, né? Porque esse pessoal era um pessoal sintonizado com as vertentes mais modernas do que estava sendo produzido no teatro no Brasil, na literatura, no jornalismo. Então, era uma galera, um destacamento, vamos dizer assim, de intelectuais bem formados, vamos dizer assim, e que vai ser aproveitado pela indústria cultural. E na outra ponta, por outro lado, você tem um contingente de pessoas que não dominava, né, a cultura letrada e que os os produtos da televisão, eles vão justamente atingir esse público, porque os produtos da indústria cultural, sobretudo teleficção, televisão e rádio e a indústria fonográfica, tem esse condão, vamos dizer assim, de
ultrapassar as barreiras da cultura letrada. Então, é como se o grau de penetração que a televisão obteve no Brasil, né, é incomparável se você considerar países que tiveram uma generalização do sistema de ensino anterior, né, e mais ampla do que o Brasil. Então, para dar o exemplo da Argentina, né, a televisão na Argentina nunca foi a tal, né, porque a população argentina, para bem e para o mal, é uma população mais letrada do que era a população brasileira ali no final dos anos 80, nos anos 70 e 60 nem se fala, mas no final dos anos 80. Quer dizer, a generalização do sistema de ensino no Brasil só vai se dar a partir de meados dos anos 90. Olha que coisa. Se a gente considera isso do ponto de vista histórico, é muito impressionante, né? Se a gente compara com a Argentina, por exemplo, que fez isso ali no final do século XIX, né? Então, essa circunstância específica fez com que nosso sistema, nosso mercado de bens simbólicos só fosse se unificar a partir da ação da indústria cultural, que meio que ultrapassava a barreira, né, da cultura letrada e conseguia atingir um público que, digamos, estava excluído, vamos dizer assim, do consumo de bens culturais, como livros, mesmo cinema, né, o cinema de vanguarda e teatro, por aí vai, né? Então, é importante, a gente às vezes não tem dimensão disso, né? Mas isso é fundamental para a gente compreender a força e o poder que a televisão teve no Brasil, né? Então, eu acho que esses são, digamos, os 3 eixos, que são as condições para que a Globo conseguisse se afirmar, né, de maneira... Mas é claro que tem também aí os próprios quadros da Rede Globo, né, que são aquele conjunto de executivos, né, que conseguiu estabelecer a televisão, sobretudo da Rede Globo, como um sistema comercial racionalizado, né, propriamente dito, um sistema de produção racional de produtos televisivos, né? Então, se você pegar esses que são famosos, né, o Walter Clark, o Boni, né, o Borjalo, né, uma série de figuras, o nosso amigo também, agora, o americano, né, sempre esquece dele, mas que ele foi fundamental também, que é o... tinha que esquecer o nome dele, né? O Walter Clark, o Boni, Borjalo... Bom, eu vou lembrar o nome dele, depois a gente retoma, né? Mas é justamente aquele que começou a trabalhar pela Rede Globo a partir do convênio com a Time Life, né? Uhum. E aí ele também é um dos responsáveis por assentar a Rede Globo no modelo comercial mais rotinizado e mais racionalizado, né? Inclusive do ponto de vista da venda de espaços publicitários na televisão, né? Então, quer dizer, esses caras, eles são de fato, eles tiveram uma ação que a gente pode dizer assim, inventiva, né, e oportuna, né, porque era um momento justamente único ali, e eles tiveram esse condão de aproveitar, né, essa oportunidade para estabelecer a televisão em novas bases, né. Você estava querendo referir o Joseph Wallace? Wallace, John Wallace, justamente. Era ele mesmo que estava me escapando aqui, né? Ele tem uma biografia muito boa, organizada por um pesquisador norte-americano, também é bem importante, né? Uhum. Então, e aí entra também a figura do Daniel Filho, né, na parte de dramaturgia, né? Quer dizer, ele chama na linguagem nativa dramaturgia, né? Na linguagem mais acadêmica, eu costumo me referir à teleficção, né?
porque eu não acho que se trata de dramaturgia propriamente, né? É outra forma de outra configuração, né? Uma outra forma cultural, né? Vamos dizer assim. Então, Daniel Filho, Janete Claire, né? E, enfim, vários outros que, de certa maneira, eles, se você for observar bem, eles estavam ali conectados com o que de mais moderno estava sendo produzido no Brasil, tanto em termos de dramaturgia como de literatura, né? Basta pensar que o Dias Gomes, além de ser do Partido Comunista, ele era um dos expoentes do teatro moderno no Brasil, né? Mas se você pensar no Braulio Pedroso, se você pensar no Jorge de Andrade, né, dizer que são todos eles vão trabalhar na Rede Globo também, né, para, digamos, produzindo teleficção, né? E sem contar os atores e atrizes e todos os outros profissionais que estão na base ali, que vão trabalhar como diretores também, cenografistas, etc. Né? Então, é importante entender que, sim, existem condições que estão intimamente ligadas ao contexto da ditadura militar, inclusive ideologicamente, mas que a Rede Globo também tem méritos, né? A gente não pode tirar esses méritos, sobretudo desses executivos, e que tem uma característica muito interessante, né? Que eles tiveram autonomia para montar a Rede Globo sem tanta ingerência da família, sobretudo do Roberto Marinho, né? Então, se você for pensar, né, claro que o Roberto Marinho incidia bastante, tem várias evidências disso, vários analistas comentam isso, mas era sobretudo na frente de telejornalismo. Então, ele mantinha um controle muito direto sobre o que estava sendo produzido no telejornalismo, mas em relação à frente de teleficção e de variedades e outros programas, digamos assim, existia alguma margem de autonomia, né? Ele tinha uma cadeia de comando e ele precisava, de certa maneira, fazer percorrer essa cadeia de comando. É claro que quando a gente está falando de um assunto que ele considerava drástico, ele intervia, às vezes da maneira mais desastrada até, né? E, inclusive, censurava. A gente vai ver, né? Eu menciono o caso de Anos Rebeldes, inclusive, né? Para você ter uma ideia da incidência que o Roberto Marinho tinha, embora é isso, né? O controle não era tão rígido quando a gente considera a frente de telejornalismo, né? Isso que eu estou querendo dizer. Pensando nessa ideia de uma autonomia relativa, né? Ou, se vocês quiserem, né, de uma dependência relativa, né? Assim, dentro do que é possível dentro da indústria cultural, né? Uhum. Então, acho que tem essa dimensão. Então, o sistema de produção da Rede Globo foi se estabelecendo de maneira muito rotinizada em torno desses 3 horários que foram sendo criados, né? Cada um com um objetivo e voltados, de certa maneira, a uma faixa de audiência específica. Então, a gente está falando do horário das 6 horas, o horário das 7 e o horário das 8, hoje, 9 horas, né? Mais ou menos, ou até, às vezes, um pouco mais tarde. Né? Então, cada um desses programas ele tem o seu grau de prestígio dentro da hierarquia, né, do sistema de produção da Globo e também o seu público específico também, né? Quer dizer, um público imaginário, né, que os produtores têm em vista, né? Então, que é evidentemente voltado para aqueles segmentos com mais poder de consumo, né? Eles têm uma estrutura social na cabeça deles que está muito calcada naquilo que é desenhado pelas agências de pesquisa de mercado e que foram orientando também. A Globo montou um sistema totalmente voltado para pesquisa de mercado, inclusive fazendo pesquisas, sondagens de opinião em grupos focais, né? Muito sofisticado, inclusive, né? E comandado por um pesquisador com um forte domínio das técnicas quantitativas de pesquisa, né?
Enfim, então tem essa dimensão também. Então, de maneira geral, às 6 horas, eles estabeleceram o horário mais leve que eles tinham, que eram, sobretudo, num primeiro momento, num segundo momento, todo voltado à adaptação de romances do período romântico brasileiro, né? Então, Escravizaura, enfim, Escravizaura, os primeiros romances do Machado de Assis, né, etc. Todos mais, digamos que eles consideravam mais leves, temas mais leves, que tratavam de temas muito recuados no tempo, adaptações de novelas de época, de costumes, enfim. O segundo horário, que era dedicado mais ou menos às comédias, né, que eram né, o Cássio Gabus Mendes pai, né, depois o Silvio de Abreu, Jorge Fernando, uma série de autores em que você tinha uma espécie de que reatualizava, na verdade, a linha de produção cinematográfica da chanchada. E finalmente o horário das 8, voltado assim nos temas mais dramáticos, mais pesados, assim, e que era o carro-chefe praticamente publicitário da emissora, e o horário das 10, que foi criado para justamente exibir, digamos, sempre foi considerado um horário mais experimental, em que eles colocavam gente, onde esses produtores estavam ligados à moderna cena da literatura e do teatro, eram vinculados na maioria das vezes, né? Então Dias Gomes, Braulio Pedroso, Jorge Andrade, depois a gente tem, enfim, outros que também vão nessa seara, né, que vão sendo incorporados por ali, né? E que é também uma espécie de porta de entrada para o recrutamento de pessoas aptas a produzir nessa escala mais, digamos assim, com menor margem de exercício da criatividade, que é a indústria cultural, né? Então, enfim, mais ou menos isso, essa estrutura. E as minisséries, portanto, entram, né, justamente nesse horário. Depois de um experimento que a Globo tenta fazer, nessa chave de diversificar os seus produtos, que é um formato séries brasileiras. Vamos chamar séries, né? Então, tem uma diferença entre formato, entre minissérie e série, né? Eu não vou entrar um pouco nessa discussão mais formal. Tem um livro que é uma referência, que é o livro da Renata Palottini, né? Se dedica a isso, a discutir os gêneros da produção audiovisual. Ela faz isso com muita competência e eu remeto a esse livro. Mas existe uma diferença de formato entre os dois, entre as séries e a minissérie, e a primeira tentativa que a Globo fez foi com as séries, de tentar, digamos assim, nacionalizar esse formato série, que a Rede Globo já recebia, e mesmo as concorrentes compravam de emissoras, normalmente emissoras ou estúdios norte-americanos, e exibiam, veiculavam no Brasil com relativo sucesso de audiência. Então, Kojak, depois a gente vai ter o Esquadrão Classe A, Duro na Queda, enfim, todos eles eram séries que eles chamadas pejorativamente de enlatados, né? E o esforço da Globo inicialmente é de tentar nacionalizar a série, fazer uma série nacional. E aí a gente tem séries que, assim, que são antológicas, né? Então, Carga Pesada, que vai mobilizar todo um núcleo de produtores ligados ou ligados de alguma maneira, egressos do Partido Comunista. Você tem Malu Mulher, que aí você vai ter também uma série de produções e que vão tematizar, né, as questões das mulheres candentes na época, aborto, orgasmo, trabalho, violência doméstica, né, tudo isso, Carga Pesada.
Malu Mulher, e também uma que é importante também, que é Plantão de Polícia, né? Que também é aliás, se você pegar alguns episódios, é uma pena que não esteja acessível, mas era de um grau, você vê os resumos, era assim, Brasil na veia, né? Tipo, prisões arbitrárias, né? Tortura, né? Um dos primeiros episódios é isso, é uma história de um popular que compra uma televisão e é tomado por engano como um bandido, e aí ele começa a ser perseguido. No final, o final é trágico, né? Então séries brasileiras mesmo, mostrar o mundo real, mas se você acompanhar do ponto de vista da conjuntura, a gente está falando do momento em que teve uma aposta na abertura com Geisel, né? Se você pega os relatos dos próprios produtores, do Boni, do Daniel Filho, eles contam isso, falam assim, olha, estão dizendo para a gente que vai ter uma abertura aí e tal, eu acho que vale a pena a gente investir para fazer uma coisa mais realista, mais sofisticada, né, e tal. E aí você tem toda essa fornada de séries brasileiras, né, dessa época. E aí... E você trabalhou com essas séries também ou só com as minisséries? Eu só trabalhei com as minisséries. Então, mas Tá. eu quis entender, mas o que eram as minisséries? Era uma pergunta para mim. Por que a Rede Globo fez esse investimento nas séries e aí, de repente, você tem uma guinada e eles passam a investir nas minisséries? O que aconteceu aí, né, de alguma maneira, né? Uhum. E aí, essa era uma das perguntas, né? E eu apostava que devia ter alguma coisa relacionada justamente também à conjuntura política, mas também às disputas internas dentro da Rede Globo, né? Uhum. Então, por que isso aconteceu? É difícil, assim, eu nunca peguei nenhuma evidência concreta, mas inferindo pelas declarações, você percebe que as séries começaram a incomodar dentro da Rede Globo, né? Porque justamente elas estavam tocando em temas que eram temas tabus dentro da emissora, e isso incomodava setores, tanto dentro da Rede Globo, como também os aliados no governo, né, em outras instâncias, né, também. Então começou a ter um certo incômodo, um certo desconforto, e, né, aí isso, os jornais falam isso, né, tipo, a gente precisa de uma coisa mais leve, de uma coisa mais, né, menos tão neurótica como eram as séries e tal. E aí você tem uma primeira experiência com o Bem Amado, do Dias Gomes, que é uma coisa mais leve, mais de conteúdo crítico e tal, mas na chave do humor e tal. Outras minisséries, Amizade Colorida, outros seriados, né? Amizade Colorida, Obrigado Doutor, coisas assim. E aí depois você passa propriamente para as minisséries, né? Que eu acho que, enfim, tem a ver com as minisséries como uma coisa mais voltada a garantir para a Rede Globo uma espécie de prestígio cultural no momento em que ela estava o tempo inteiro sendo ameaçada de não cumprir a função social que a televisão tem que cumprir, vamos dizer assim, né? Então, você tinha uma pressão baixaria, excesso de baixaria, chamada baixaria, etc. Você tinha uma série de críticas à Rede Globo, ameaça, então, processo de redemocratização, então, ameaça de democratizar os meios de comunicação. Então, a Globo precisava angariar um pouco de legitimidade cultural para poder neutralizar esse tipo de reivindicação, vamos dizer assim, né? Estava efervescente na época, né? Uhum. Então, tá lá, a nossa Constituição prevê que a propriedade privada rural tem que cumprir a sua função social, senão pode ser expropriada, né? Então, porque, né, esse mesmo raciocínio foi transposto e é transposto constantemente para os meios de comunicação em geral. Precisa cumprir a sua função. Não é apenas lucro e exploração, digamos assim,
da humilhação e da miséria humana, né? Nos programas ditos Mundo Cão, né? Vamos dizer assim. Então, a Globo também teve que se haver com isso, e uma dessas formas era justamente as adaptações literárias. Então, de dizer que a Globo está realizando essa função cultural, social, adaptando, tornando mais acessíveis as obras do cânone, as obras do cânone literário brasileiro. Então, se você pegar no aniversário, o segundo aniversário da Rede Globo, de 25 anos, eles criaram, eu analisei uma dessas minisséries, que adaptaram Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e Grande Sertão Veredas, né? Então, Sim. quer dizer, investimento pesado para obter legitimidade cultural, evidentemente, através da adaptação de romances consagrados da literatura brasileira, né? 1985, né? Em 1985, exatamente. Então, que é um dos filões, né? Então, por que eu fui cercando esse objeto, né? E finalmente, então, depois que eu terminei a minha pesquisa, então eu voltei ao Anos Rebeldes, né? Para poder, digamos assim, fechar, né? E pensar, bom, mas afinal de contas, por que Anos Rebeldes é importante, né? Na produção da Rede Globo? E eu, assim, em princípio, tem várias dimensões, né? Eu não vou detalhar todas aqui, porque, enfim, mas eu remeto ao artigo, remeto a outros textos que eu escrevi, né? Que estão relacionados à indústria cultural. Mas tem uma primeira coisa que diz respeito à dimensão mais que a gente poderia chamar, né, no jargão das ciências sociais, de internalista, né, da abordagem internalista, né? Quer dizer, é a primeira vez que a Rede Globo, então, retrata diretamente o período da ditadura militar, né, explicitamente. Não é que a Rede Globo nunca tenha tratado desse período, né? Ela sempre tratou. Se a gente, mesmo toda a teleficção da Globo, se você observar, você tem referências ao que estava acontecendo no período. Mesmo as novelas que falsamente dizem que eram as mais alienadas, que não é verdade, absolutamente, é uma injustiça, por exemplo, da Jeanette Claire, né? Mesmo a Jeanette Claire fazia referências e fazia críticas à ditadura militar, a esse período, mas eram referências, sobretudo, pelo que, por usar essa figura, que é a figura que dá estratégias de alusão, vamos dizer assim, de maneiras indiretas, de maneiras figuradas, vamos dizer assim. Então, por onde eu cheguei aí, né? Eu cheguei aí a partir da pesquisa do crítico cinematográfico e cultural do Ismael Xavier, que estuda o cinema brasileiro há muitos anos, né? E numa das entrevistas ele fala disso, né? Desse recurso, mas ele está falando do cinema, né? De fazer de maneira figurada, de uma estratégia alusiva, você fazer referências ao que está acontecendo, digamos, politicamente na realidade brasileira do momento, né? Vamos dizer assim. Então, sempre nas minisséries, na produção televisiva, sempre tem esses momentos de alusão, né? Alguma figuração que remete ao período que a gente estava que estava vivendo, do que estava acontecendo na época, né? Verdade. Então, né? Dá para captar isso, né? Então, essa estratégia de alusão, depois a gente pode retomar quando estiver falando das referências mais conceituais, né? É uma tradição. Então, o Ismael Xavier, lendo Frederick Jameson, que é um crítico cultural marxista também, e, por sua vez, o Jameson inspirado no Auerbach, né? O Eric Auerbach, que é um dos fundadores da filologia e da análise literária moderna, né? Vamos dizer, um erudito alemão, que ele tem esse livro, que é um catatal,
que é o mimesis, né, que é fundamental para qualquer análise que a gente faça sobre ficção, teleficção, teatro, o que quer que seja, pintura, né, que é essa discussão sobre a mimesis, né, porque a estratégia de alusão não deixa de ser uma mimesis, digamos assim, menos alegorizada, né, na sua forma, né? Não podemos falar de uma alegoria propriamente, mas de, digamos, brechas de estratégias, de referências, de alusões que são feitas, né? Então, esse é um ponto. Então, a Rede Globo tratou da ditadura militar sem recorrer a estratégias de alusão, tratou diretamente. E o que é mais surpreendente, para quem tiver curiosidade de assistir, nessa reconstituição do período, é desconcertante, né? Hoje a gente até olha e pensa, não, realmente, o pessoal da extrema-direita pode ter alguma razão em dizer que a Rede Globo é comunista, né? Porque eles pegaram, retrataram o período da época e, por exemplo, retratam como mocinhos guerrilheiros que sequestram um embaixador, né, austríaco, né? Digamos assim. Então, esses caras são os heróis da narrativa. Quem são os vilões? Os militares. E, sobretudo, o arquivilão, que é um mega empresário, pai de uma das personagens da história. Ele é o arquivilão, né, o empresário. Então, olha que inversão e que coisa mais surpreendente, né? Da gente pensar, bom, a Rede Globo, esse imaginário que a gente tem, e que é bem fundado, né? Não é que é um imaginário descabelado, né? Um imaginário bem fundado de compromisso ideológico com o regime militar, né? Com tudo aquilo que há de mais conservador na história brasileira, né? Então, no processo de democratização, se coloca na retaguarda do processo de democratização, adere ao último final, no último, né, ao regime civil, né? Depois apoia a candidatura Collor explicitamente, depois vai sustentar as políticas neoliberais de governabilidade do governo Fernando Henrique. Então, a Rede Globo sempre se posicionando numa perspectiva conservadora na sociedade brasileira. Existe esse compromisso político e ideológico muito nítido, mas os produtos da indústria da Rede Globo, enfim, algum grau de autonomia tem, e essas críticas aparecem sobretudo nessa forma. No caso de Anos Rebeldes é impressionante, né? Você olha e fala, não é possível que os bonzinhos são os guerrilheiros, e são, né? Esse é um ponto. Outra coisa importante, que aí também aparece na chave da alusão, que eu fui percebendo ao longo da análise mesmo, é perceber que Anos Rebeldes é também uma crítica à própria indústria cultural e o papel que a indústria cultural assumiu de suporte ideológico do regime militar, civil-militar, né? Da ditadura civil-militar. Então, tem ali uma crítica a partir de uma trama, né? Que é a trama da personagem Heloísa, que é interpretado pela Cláudia Abreu, que a gente vai percebendo, justamente por essas lógicas de estratégia de alusão, que ali você tem uma figuração da indústria cultural como um todo, né? Você tem duas formas de apresentar a indústria cultural na minissérie. Uma é o jornalismo. E aí, não tem jeito, o jornalismo é representado de uma maneira heróica, contra a censura, etc. Tem o personagem do Del Rey, por exemplo, que fez o Manuel na adaptação do Glauber Rocha, né, do Deus, Diabo na Terra do Sol. Ele faz esse antigo jornalista, comprometido com as linhas do Partidão e com uma linha política de intervenção pacífica, de resistência pacífica à ditadura militar. É uma representação heróica do jornalismo na época, né? A gente poderia ter uma representação mais crítica, mostrando todos os compromissos e os episódios em que se revelaram o compromisso do jornalismo e do telejornalismo com a ditadura. Acontecimentos atrozes, né, do tipo de pessoas que seriam assassinadas, sendo... a notícia chegava antes da pessoa ser assassinada nos jornais, né? Coisas desse tipo,
né? Coisas como, no caso de algumas empresas de jornal, viaturas desses jornais, desses carros de imprensa, sendo utilizados como camuflagem para agentes da polícia de Estado, a polícia política, né? Então, compromissos muito graves e drásticos e viscerais, né, que o jornalismo tinha com o regime militar, não só por uma questão moral, mas também porque o grau de controle dos proprietários era muito maior sobre o jornalismo do que outras frentes da indústria cultural, né? Não é só que eles eram mais covardes e mais corrompidos do que os outros, não é disso que se trata, mas é que a margem de autonomia deles era bem menor, vamos dizer assim, né? Então, esse é um ponto. Mas nessa trama da Heloísa, então, você tem a figuração da editora, e a editora, ela vai passando por todas as etapas da indústria cultural. Então, a editora é comprada pelo arquivilão da novela, que é o quê? É um empresário, misógino, racista, todas as coisas de ruim. Ele tem uma empresa em que ele usa trabalho escravo, né? Ele tem relações, financia os órgãos clandestinos de repressão da ditadura militar. Ele mesmo usa mecanismos de espionagem, vamos dizer assim, corrompe, coopta pessoas para ficar vigiando as pessoas, inclusive a filha dele, né? Enfim, ele é o arquivilão da novela e ele provoca a própria morte da filha dele, né? Quer dizer, a partir do trabalho na editora, ele fica sabendo que a filha está tentando fugir do país, a filha adere à luta armada, e ele então impede a fuga da filha e dos companheiros da filha. E aí isso provoca indiretamente o assassinato dela pela polícia política, que é o momento de maior, digamos, mais de descarga emocional da série, né? Tanto que a gente ouve as pessoas falando, né? As pessoas mostram como que, na verdade, a personagem Heloísa, né, ela vai se tornando a personagem principal, né? Você tem um deslocamento do casal de mocinhos e a personagem da Heloísa vai assumindo o papel principal, na verdade, né? Então, por aí você vê a crítica que os próprios produtores, não vou dizer se é conscientemente ou não, eu acho muito difícil que não seja, realizam a própria indústria cultural, né? Então, Anos Rebeldes é importante, então, para mim, do ponto de vista da periodização, mas também do ponto de vista interno, vamos dizer assim, da obra, por conta dessas características muito especiais, né? A gente não consegue encontrar isso de maneira tão nítida em outros programas, né? Pelo menos dessa época, né? Tanto que o Ismael Xavier, que é esse crítico importantíssimo, né? Ele vai dizer que na época que ele estava escrevendo, ali no começo de 2000, né? Ele diz, olha, Anos Rebeldes é a melhor realização audiovisual, né, que retrata esse período histórico, né? E isso ele está incluindo o cinema brasileiro como um todo, né? Então, para ele dizer isso, né, eu acho que tem um peso importante, mas por que tem, né, é difícil explicar. Eu tentei fazer isso no artigo, né, na verdade, divergindo, inclusive, um pouco do Ismael, né, porque o Ismael vai dizer que Anos Rebeldes não faz isso, justamente, né? Os Rebeldes, normalmente a televisão, quando vai tratar desse período, ela justamente silencia sobre os seus compromissos também com o regime militar, né? Só trata da parte edificante, né, da indústria cultural, da promoção da cultura, da luta contra a censura, etc. Mas a parte, digamos, politicamente mais comprometedora, isso é silenciado. Então, eu vou na contramão do Ismael nesse ponto. O Ismael não tinha pretensão de fazer uma análise aprofundada, né, da Danos Rebeldes, mas é um comentário que ele faz e que eu discordo, porque eu vejo sim uma crítica contundente
a indústria cultural e o papel que a televisão desempenhou nesse período, só que isso se dá de maneira figurada, a partir das estratégias de alusão, né, como eu estava mencionando. Esse foi um ponto que chamou minha atenção ao ler o seu artigo, que inclusive o artigo nós vamos, na divulgação dessa ação, também divulgá-lo, né? É importante que esse tipo de iniciativa aqui seja acompanhado também de leituras de textos, é a ideia do projeto, mas foi um ponto que me chamou a atenção, Dimitri, assim, você ter essa discordância, colocando ali os argumentos do porquê você percebe, de fato, uma tem alguma medida, a Globo discute sim, não abertamente, mas a posição dos meios de comunicação da indústria cultural, enfim, do jornalismo, né, nessa parte mais comprometedora para a sua história, no contexto da ditadura. Né? Nós combinamos que eu ia colocar perguntas para você ao longo, né, ia interromper mais, intervir mais, mas eu estava tão interessado em te ouvir que eu preferi deixar mais para o final agora alguns comentários, porque de fato é muito rica essa análise que você traz para a gente, sobretudo porque você relaciona algo que eu acho que é pouco valorizado. Eu acho que em torno de todo o preconceito acadêmico que há em relação aos estudos que envolvem televisão, salvo algumas áreas muito específicas, né, bastante direcionadas, inclusive, eu penso que essa relação com a própria história da educação no Brasil, né, o contexto do desenvolvimento desse meio de comunicação, e no que envolve outros aspectos sociais, de classes sociais, de reorganização do país, né, esses pontos já são assim centrais para a gente pensar, e a importância, como você falou, para um país com a história do Brasil, né, da televisão, e do quanto isso foi decisivo em diversos contextos. Né? A gente está aqui tratando especificamente, ou mais aprofundadamente, a questão do contexto da ditadura civil-militar, mas através das representações todas que a televisão produziu, a gente pode prolongar esse recorte, que pega outras épocas da história do país, né? E eu acho bem interessante também esse ponto, além desse contexto mais assim sociológico e histórico, também o fato de que que você também mencionou aqui, que é muito interessante, a ficção ser esse espaço, né, que apesar de ser pensado, os projetos são pensados, sobretudo no caso das minisséries, né, como produtos culturais, de um compromisso social da empresa, mas de qualquer forma é ali onde a realidade, durante muito tempo, foi tratada mais abertamente, né, digamos assim, a ficção, vamos sintetizar, a parte artística e essa dimensão ficcional da empresa, dos produtos que a empresa produz, né, tratavam mais diretamente da realidade, quer dizer, a ficção oferece mais recursos quando analisada sobre a realidade da época, né, do que propriamente o jornalismo, que era muito mais ali acompanhado de perto, fiscalizado, tanto pelo dono da empresa, quanto pelas equipes que trabalhavam ali no seu entorno, que estavam proteger a empresa de qualquer questionamento. Né? Então, eu acho isso muito interessante, sobretudo porque, esse é meu último comentário, eu queria te ouvir um pouquinho mais, sobretudo porque eu penso que você não concorda que, diante tudo que aconteceu com os meios, né, os meios de comunicação e os meios digitais, tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, vamos arredondar, mais ou menos 30 anos, salvando a questão de, claro, estou falando aqui da chegada da internet comercial no Brasil, a gente sabe que ela não é democrática, até hoje ela não é, o acesso é muito relativo, mas assim, considerando estritamente a existência, existem os recursos e as possibilidades, você não acha que, ao não ter discutido mais a questão desse impacto todo, o papel que a televisão teve, né? Você não acha que a gente perdeu muito? Eu tenho pensado sobre isso. Uma hipótese para eu começar, né, a trabalhar com esse assunto também tem sido essa, assim, tem um espaço ainda a ser explorado. Eu sempre comento isso em aula com os alunos. Eu acho, a gente fala tanto da internet, dos impactos da internet, no nosso caso, na escola e na educação, a gente pode pensar para diferentes esferas, né, da sociedade, mas a gente, talvez, se a gente tivesse discutido um pouco mais essa questão dos meios de comunicação de massa analógicos, a gente tivesse mais recursos, talvez, para pensar, inclusive, desafios seríssimos que são colocados agora pelo mundo digital,
né, e por uma produção que é muito menos controlada. Quer dizer, havia problemas na produção controlada, havia monopólio, você mencionou aí toda uma série de aspectos que era muito complicado, que envolviam esse meio de comunicação, né, controlada por empresas privadas, etc. Mas hoje também são empresas privadas que controlam e a própria desorganização é controlada por essas empresas, né, enfim, tem uma série de dilemas, assim. Então, me chama muito a atenção esse tipo de discussão, sobretudo porque recuperar, eu acho, essa discussão, talvez nos ajude a pensar os problemas que estão colocados agora para a gente, a partir das novas plataformas digitais, você não acha? Não, eu tenho acordo com isso, sim. Eu acho que é um problema bastante pertinente mesmo, porque justamente, né, a gente não tem como ter uma compreensão ou estabelecer explicações precisas sobre o atual estágio, né, dos sistemas, né, de comunicação de maneira geral, mas que eu gosto muito eu acho que ainda permanece tendo validade a noção de indústria cultural, né, se a gente não considera justamente a história da formação desse sistema e dessa indústria cultural propriamente dita no Brasil, né? Então, ela tem uma história e ela não existiu desde sempre, né? E a constituição de uma indústria cultural no Brasil, ela se dá num momento que é bastante diferente, por exemplo, se a gente considera a história de outros países, né? Então, mencionava desses países que generalizaram, por exemplo, o sistema de ensino e unificaram seu mercado de simbólico por aí, né? Então, portanto, o sistema de ensino tem uma posição importantíssima na hora de dizer o que é legítimo, o que é ilegítimo do ponto de vista cultural, vamos dizer assim, né? No Brasil, né, a gente não tem essa figura justamente porque isso se dá através da indústria cultural, né? Então, o Marcelo Ridente, né, seguindo a avaliação já também do Renato Ortiz, fala disso, né? Como que o surgimento, vamos dizer assim, de campos autônomos de atividade cultural, né, vamos dizer assim, a arte, né, o teatro, a literatura, o cinema, como que ele se dá de maneira imbricada com a própria constituição da indústria cultural, né? Então, isso é uma especificidade de uma formação social como a nossa, que, por exemplo, num país como a Argentina ou como a Inglaterra, esses processos foram, digamos, a indústria cultural se constitui, se afirma no momento posterior, quando essas instâncias, esses campos já estão, né, afirmados, né, com suas regras, sua autonomia relativa própria, né? Então, para mim, é fundamental. E ainda mais entender essa especificidade do Brasil, né? Que não é a mesma. Então, quando a gente vai pensar as novas plataformas de comunicação nessa atual fase da indústria cultural, a gente precisa, de fato, estabelecer, o que eu posso dizer assim, precisa inserir, né, essas plataformas, primeiro, né, dentro de um contexto histórico mais amplo, de maneira geral, mas também qual é a posição, qual é o encaixe delas dentro de um sistema de indústria cultural que já existia, dentro de um sistema cultural que já estava operando, né? E aí, para a gente pensar como essa inserção transforma esse conjunto, a indústria cultural como um todo. Então, por exemplo, tem uma série de fenômenos que estão relacionados à internet, que as pessoas atribuem à internet, mas que, se você considera o funcionamento da indústria cultural, não são tão novos assim, né? Então, continuamos vendendo espaços de publicidade, por exemplo, na internet. Exato. Continua sendo uma das principais fontes, só que aqui você tem uma vinculação muito mais direta, né, com o usuário, né? Então, você vende praticamente o usuário, né, para a plataforma, né? Então, olha,
eu vendo esse espaço aqui e eu tenho esse público aqui que consome esse tipo de produto e você, né? Então, o que é a Cambridge Analytica se não uma mega instituição de pesquisa de mercado que está mobilizando os dados dos seus usuários, dos usuários da internet, né? Então, quer dizer, tem muita coisa. Claro que tem diferenças. Por favor, eu não quero aqui dar uma de, como diz o Paulinho da Viola, né? Sem preconceito, sem mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, né? Então, vamos dizer assim, mas, né, o pessoal está sentindo saudade do pandeiro e do tamborim, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa ver o que é de fato novo no funcionamento dessas ferramentas, dessas novas plataformas, né? Então, para isso, a gente precisa reconsiderar a nossa história, e isso eu estou falando de maneira ampla, né? Tem gente que está pesquisando a história do teatro, né? Segmentos da história do teatro que estão completamente, né? Não foram objeto de pesquisa, né? Enfim, por exemplo, teatro negro agora está com muitos pesquisadores dedicados a isso, né? Crítica cultural, né? O teatro de revista, né? Tem uma série de manifestações que são, digamos, anteriores à constituição de uma indústria cultural nos marcos de um mercado de bens simbólicos unificados que valeria a pena serem estudados, ainda mais numa perspectiva histórica, né? Então, seria muito interessante, seria muito produtivo a gente fazer esse esforço, né, de investigação. Eu concordo plenamente. E, né, a gente tem também muita coisa sendo produzida nessas plataformas, né? Sobre essas plataformas, na antropologia, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Você tem etnografias que vão tendo feitas, adaptando metodologias de pesquisa qualitativa e de campo para o ambiente virtual. Muita coisa interessante vem sendo produzida na antropologia, mas, sobretudo, também nos programas que estão ligados às escolas de comunicação, né? Só que é isso que eu digo, né? Falta, digamos, muitas vezes, eu como sociólogo, claro, né? Como é que eu vou dizer assim, né? Eu vou acusar, né? A falta do que eu gostaria que tivesse, né? Não do que os próprios pesquisadores valorizam, né? Eu acho que o que eles fazem é muito importante, não estou negando, mas a gente ganharia se a gente tivesse uma inserção, né, dessas formas dessas plataformas, dessas redes, enfim, do videogames, etc., num marco mais amplo, né, da formação social brasileira e um encaixe dentro da indústria cultural, da maneira como ela funciona, do nosso sistema cultural de maneira mais ampla, né? Então, acho que a gente acumularia, né, em termos científicos, se a gente fizesse isso, a gente ganharia tempo, economizaria trabalho fazendo isso, né, eu acho. Né? E tem uma coisa importante que eu não posso deixar de mencionar, que essas novas ferramentas digitais podem produzir, aí no caso específico da pesquisa da televisão, né? Como eu falei, né, para você fazer uma pesquisa sobre programas de televisão, você tem um empecilho que é justamente você ultrapassar a barreira do controle que as próprias empresas exercem sobre os seus produtos, porque é uma questão de mercado, né? Enfim, vou lá deixar um público, um programa de televisão que, né, eu poderia estar cobrando royalties, uma plataforma on demand, como eles estão fazendo, mas é o processo de digitalização e a criação de um acervo dos programas de televisão propriamente no Brasil, né? É incrível a gente pensar que a gente não tem nada, quer dizer, a gente tem a Cinemateca de São Paulo, que agora, inclusive, está conseguindo disponibilizar para consulta uma parte dos programas da TV Tupi, mas a verdade é que boa parte dos programas que constituem a história da televisão brasileira, eles foram apagados, seja apagados por incêndios mesmo, porque é difícil você manter um acervo, digam nossos museus que estão aí pegando fogo, arruinados, né, por uma política de sucateamento,
né? Mas a gente está falando de acervos que for a própria lógica de curto prazo da indústria cultural fez com que eles não fossem preservados. Por exemplo, você pega o videotape, por exemplo, né? Você tem uma novela ou alguns capítulos de uma novela importante, né? Sei lá, Beto Rockefeller. Aí você não tem acesso ao Beto Rockefeller, né? Todo mundo fala que é um marco na televisão brasileira. Por quê? Porque aquelas fitas, estou dando um exemplo hipotético, tá? Mas é o que acontecia. Aquelas fitas foram utilizadas para gravar outro programa. Entendeu? Então, não é que aquilo foi mantido num acervo e foi preservado, porque é custoso, é caro manter um acervo do ponto de vista da lógica comercial. Como a gente não tem acervo público, né? Então, a gente não tem no Brasil. Olha que coisa. A gente tem uma biblioteca nacional que registra todo tipo de livro que é produzido, mas a gente não tem nenhum controle sobre tudo que é veiculado, por exemplo, na televisão aberta e fechada brasileira, na sua história. Rádios, programas de rádio, né? Então, é como se a gente tivesse, assim, 300 incêndios do Museu Nacional ocorrendo cotidianamente e sistematicamente, né? Então, as ferramentas digitais possibilitariam que a gente pudesse digitalizar a um custo não mais de maneira mais barata esse acervo. E eu não estou falando isso da minha cabeça, estou contando com base na experiência do REIME, né, que é um núcleo de pesquisa coordenado pela professora Mirta Varela, da Argentina, em Buenos Aires, que fizeram uma entrevista com alguns produtores de um canal de televisão argentino, agora não me recordo, falando desse processo de digitalização desse acervo do próprio canal, né? Então, isso é viável, isso é factível, né, de se fazer. E eu vejo um grande avanço nesse aspecto, né? Nessa direção, né? Eu acho fundamental. E para a gente que precisa estudar esses objetos, né, seria fundamental digitalizá-los, né? Disponibilizar para um público mais amplo. Não só acadêmicos, mas também pessoas que sejam aficionados, né? Tem muito aficionado por novela. Para mim, mesmo estudar minissérie, eu só consegui ter acesso a algumas minisséries por colecionadores, né? Então, tem gente que, né, faz esse trabalho, de certa maneira, de uma maneira amadora, mas não de uma maneira sistemática, profissional, etc., que poderia fazer avançar muito o conhecimento sobre a vida social de maneira geral, né, histórica do país. Era isso que eu ia comentar, assim, agora as emissoras, agora eu digo nos últimos 10 anos, começam a criar suas plataformas, Globoplay, parece que a Band vai fazer o mesmo agora, a SBT também, enfim, começam a fazer esse movimento, mas claro que ali é uma seleta, tem uma porcentagem pequena de tudo que foi produzido, até porque muita coisa foi perdida, né? Eles assumem, a empresa assume que perdeu, nessas circunstâncias que você colocou mesmo, assim, olha, as fitas eram reutilizadas, gravavam por cima das novelas, então, depois de exibido, se não havia reprise ou não se vendia para o estrangeiro, aí se perdia mesmo, já acabou. Né? E tem isso que você falou, tem os aficionados, tem os colecionadores, né? E tem até canais aqui no YouTube com muita coisa, né, de televisão, mas aí, claro, não de uma forma sistemática, transforma a pesquisa em algo muito mais difícil, material, né, no público, mas assim, se nós tivéssemos arquivos mais organizados e ajudaria muito, né, no nosso trabalho, com certeza. Que a gente tem hoje. Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, dar conta. Eu gostei muito, Dmito, de te ouvir. Foi um prazer mesmo aqui, essa reconstrução que você fez. A gente, né, centrou, privilegiamos aqui a questão dos Anos Rebeldes, de 1992, né, trabalho do Gilberto Braga, que inclusive, né, a obra dele continua se desdobrando, agora está começando um remake de uma outra, aí uma novela, no caso, né, dele, Vale Tudo. E eu acho que é um contexto, então, que a gente vai continuar discutindo esse assunto, né, por outros caminhos agora, outros problemas se colocam, mas
Foi muito bom. Eu acho que a gente focou, a ideia era focar no Anos Rebeldes, mas você trouxe um panorama para a gente de toda a discussão, né, feita muito no campo da sociologia, das ciências sociais, para pensar a televisão, os conceitos-chave. Eu acho que você reforçou aqui conceitos importantes também, né, e sendo um espaço de divulgação científica voltado muito também para o público, divulgação para o lado do dentro também, que é importante, né, divulgação para esse público universitário, alunos do curso de História, sobretudo, estudantes de graduação, pós-graduação. Então, eu acho que você trouxe para a gente uma contribuição importantíssima, teórica, de contexto, os paralelos que você fez, né, com diversas dimensões da sociedade para pensar a teleficção. Foi muito bom, eu fiquei muito satisfeito. Espero ter a oportunidade de continuar conversando, trocando com você a respeito desse assunto que nos interessa, que nos aproxima. E eu gostaria de deixar agora um espaço aberto também para você, caso você queira acrescentar algum aspecto, chamar atenção para algum ponto, remeter a algum trabalho seu, enfim, ficar à vontade para fazer o fechamento aqui do nosso encontro. Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite. Eu fiquei, como eu falei, fiquei muito feliz, né? Não é sempre que a gente recebe esses convites, essa oportunidade de poder trocar, né, experiências e poder contar, né, um pouco sobre as nossas pesquisas, inclusive das dificuldades práticas mesmo, né, do que é o trabalho intelectual, enfim. Nem tudo são rosas, né, digamos assim, né, ou pelo menos as rosas também têm os seus espinhos, né, então, então para mim é muito importante ter esse canal, de poder falar um pouco sobre o trabalho e talvez poder inspirar outras pessoas, né, outros pesquisadores, outras pesquisadoras a trilhar um caminho similar. Espero que com menos pedras, né? Porque algumas pessoas já trilharam, né? Então, vale a pena a gente poder, nesse ponto, digamos, independentemente da nossa vontade, né? Criar referências, né? De pesquisas sobre esse tema, sobretudo que é a televisão, né? Mas também sobre outros objetos da indústria cultural e que são normalmente considerados manifestações rebaixadas, inferiores, né, das grandes obras da cultura nacional, internacional, enfim, né, mas a gente pode descobrir coisas assim um tanto insuspeitas, né, estudando esse objeto, tanto sobre a produção cultural de maneira geral, quanto sobre as sociedades e a sociedade brasileira em específico, né? Então, eu agradeço muito mais uma vez sobre isso ao laboratório, fiquei muito curioso, quero continuar em contato com vocês, se souberem de alguma coisa que talvez tenha relação com os meus campos de interesse, né, acadêmico, tenho a maior disposição de colaborar, e, enfim, a gente segue conversando, né. Como referência, eu acho que tem um outro trabalho, né, que talvez possa interessar, né, em que eu tento me concentrar em fazer um balanço sobre a produção das ciências sociais relativas à indústria cultural. Eu fiz esse trabalho em parceria, a quatro mãos, com o professor Alexandre Bergamo, né, da Federal de Santa Catarina, e, enfim, isso foi publicado na coleção Sociologia Hoje, né, tem 2 volumes, esse artigo que se chama o Balanço da Indústria Cultural, né, tá nesse livro, né, se vocês não tiverem dificuldade para acessar, entre em contato comigo, eu também posso tentar dar um jeito de compartilhar em algum formato acessível, tá bom? Então, acho que esses 2 trabalhos aí, acho que expressam bem essa faceta desse meu interesse pela indústria cultural e pela televisão no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, professor Dimitri Pinheiro. Foi um prazer mesmo
conhecê-lo, ouvi-lo, lê-lo e agora ouvi-lo. Quero reforçar isso também. Foi muito bom ler o seu trabalho, aprender com ele e agora aprender aqui ouvindo também, né? Vamos continuar trocando com toda certeza. Já tenho interesse nesse texto que você acabou de mencionar agora. Foi realmente muito bom, muito bom. E eu queria encerrar dizendo isso. Eu acho que fica bastante evidente. A gente está aqui, né, falando numa semana, num momento de discussões que envolvem contexto autoritário, contextos violentos, contextos, né, antidemocráticos no Brasil, e eu acho que nós temos, né, na nossa história tudo isso, e em grande quantidade, né, são grandes lacunas, grandes espaços, grandes recortes de tempo de contextos autoritários, e eu acho que é difícil entender esse país, seja nos contextos autoritários, violentos, ditatoriais, seja nos contextos democráticos, né? Sem pensar os meios de comunicação de massa e sem pensar a televisão. Eu tenho essa convicção de que é fundamental para entender, e eu acho que reforçou a partir da sua fala ao longo desse tempo que a gente conversou aqui, esse aspecto, né? É muito difícil entender a sociedade brasileira, a sua história, o seu presente, sem levar em consideração, o seu passado, é claro, sem levar em consideração esse meio, né? Esse meio que é a televisão, né? Então, muito obrigado, foi muito bom mesmo. E, bom, a gente se despede, me despeço também agora aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Dimitri Pinheiro, né, pela conversa ótima que tivemos aqui hoje, e convidando, né, todas as pessoas para que continuem com a gente. No próximo encontro, né, a gente vai divulgar sempre com antecedência no Instagram do laboratório. A divulgação das datas já foi feita no primeiro dia de divulgação, juntamente com a data de hoje, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai sempre reforçar para deixar bastante divulgado o dia dos próximos encontros, o horário e o dia da semana, como eu já disse, é sempre terça-feira, 14 horas, e a gente divulga as datas com bastante antecedência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.